Começo por dar início a esta conferência, agradecendo a amabilidade da doutora Ana Cristina Ribeiro Costa e do doutor Júlio Vieira Gomes terem aceito no convite desta delegação para esta conferência. Vou começar então por fazer uma breve introdução, uma apresentação relativamente aos nossos conferencistas. Temos aqui a doutora Ana Ribeiro Costa, que é advogada e sócia da Sociedade Gama Lobo Xavier Luís Teixeira e Melo, uma sociedade de advogados de Guimarães, professora auxiliar convidada e doutorada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, onde leciona na licenciatura e mestrado em Direito, relativamente às matérias de acidentes de trabalho, Direito da Saúde e Segurança no Trabalho. Leciona ainda em vários cursos de pós-graduação e outros de extensão universitária. Relativamente ao excelentíssimo Sr. Dr. Júlio Vieira Gomes, não, poderia estar aqui a falar muito sobre o próprio, sobre o currículo, é vasto. No entanto, vou-me limitar a dizer que é conselheiro na secção social do Supremo Tribunal de Justiça e professor convidado na Escola do Porto, onde leciona Direito de Trabalho há mais de 30 anos. A doutora Ana vai dar início a esta conferência, tendo o seu tema circunscrito à saúde e segurança no trabalho e à reparação de acidentes de trabalho. Por isso eu vou começar dando a palavra à doutora Ana e depois irei passar a dar a palavra ao doutor Júlio, que irá falar mais concretamente relativamente a, espero não me enganar, o assunto será acidentes de trabalho que são simultaneamente acidentes de viação, e relativamente a um comentário ao artigo 17 da LAT. Assim sendo, obrigado a todos por terem se inscrito nesta conferência e vou dar a palavra então à doutora Ana Cristina Ribeiro Costa, que, para além de colega, foi uma pessoa com quem eu tive o prazer de estagiar e tenho uma amizade profunda com a mesma. Doutora, tem a palavra. Muito obrigada, Pedro, caro colega e ex-colega de estágio. Muito obrigada pela apresentação e agradeço também o facto de me deixarem iniciar aqui esta conferência. Agradeço ao professor Júlio, certamente que estarão mais interessados em ouvir o Sr. Conselheiro Júlio Gomes, na dupla qualidade de conselheiro e professor, mas ainda assim, se calhar até por uma questão de estruturação dos temas, acabamos por decidir que eu começasse. Agradeço também ao professor Júlio, a mim é sempre professor, eu peço desculpa e naturalmente não é desrespeito nenhum, muito pelo contrário, pela posição do Sr. Conselheiro, mas a primeira vez que tive contacto consigo foi como professor e, portanto, um professor, uma vez é eterno professor para um aluno e, portanto, neste caso é meu professor e mestre e, para além de, claro, de ser colega também nestas lides dos acidentes de trabalho. Ora bem, relativamente a este tema, eu vou partilhar muito rapidamente, tão rapidamente quanto depois vou deixar de partilhar um PowerPoint, apenas para, eu não sei se estarão a ver neste momento. Estão a ver? Sim. Certo? Sim. Ok. Portanto, dizer que o tema de facto é saúde e segurança no trabalho e reparação de acidentes de trabalho, portanto eu vou fazer uma ponte entre as regras de saúde e segurança no trabalho, obrigações das entidades empregadoras e depois as eventuais consequências da violação dessas regras. E, portanto, os pontos que eu vou abordar são estes: a obrigação de saúde e segurança do empregador, a participação do acidente de trabalho e depois alguns aspectos mais processuais, o valor do acordo eventualmente alcançado na tentativa de conciliação no âmbito do processo emergente de acidente de trabalho e, finalmente, alguns problemas associados à responsabilidade por violação de regras de saúde e segurança no trabalho. Portanto, os temas são estes e vou parar a partilha porque ultimamente tenho preferido, são tantas aulas online e tantas conferências que eu já me cansei um bocadinho do PowerPoint e tenho preferido fazer estas intervenções sem PowerPoint. Espero que
não vos aborreça, mas se depois eventualmente quiserem algum elemento de suporte também poderei enviar. Portanto, neste momento já parei a partilha, acho que estará tudo ok. Muito bem. Então, quais são as ideias que eu tenho para trazer aqui? Primeiro, a ideia de que, de facto, as entidades empregadoras hoje, para além de todos aqueles deveres que os colegas e aqui os presentes já conhecerão no âmbito do Código de Trabalho e de uma série de outras obrigações e deveres que constam de diversa legislação avulsa, e que são aquelas que nós conhecemos, nós juristas conhecemos desde a licenciatura. Mas para além dessas obrigações existem uma série de outras em matéria de saúde e segurança no trabalho, que é uma matéria que não faz parte dos nossos currículos, não faz parte da cadeira, desde logo Direito de Trabalho nas licenciaturas, pelo menos a nível nacional, não conheço nenhuma que trate essa matéria. Nós na Católica temos essa matéria a nível de mestrado e de pós-graduação, mas de facto a maior parte de nós, juristas, não se depara com esta matéria ao longo do nosso estudo do direito de trabalho. E, portanto, quando começamos a trabalhar, quando lidamos com direito de trabalho, deparamos com este problema, que é ninguém sabe nada de acidentes de trabalho ou de saúde e segurança do trabalho. E particularmente sobre, afinal, quais são as obrigações de uma empresa, de uma entidade empregadora, não necessariamente empresa, mas de uma entidade empregadora em matéria de saúde e segurança do trabalho. Eu diria que para acompanharem esta minha intervenção, eu diria que há 2 artigos essenciais. O primeiro é o artigo 15º da Lei 102 de 2009 e o 18º da LART. Começando pelo 15º da Lei da Saúde e Segurança do Trabalho, a Lei 102 de 2009, esta é uma lei que transpõe, aliás, uma diretiva comunitária de 1989 e que revogou o anterior diploma de 1991, não de forma não alterou de forma muito substantiva aquilo que lá constava, mas é neste diploma, de facto, nesta Lei 102 de 2009, que constam várias obrigações da entidade empregadora, dispersas por todo o diploma. Mas eu diria que este artigo 15º é, de facto, o mais importante, o mais significativo, porque ele fala sobre epígrafe obrigações gerais do empregador, tem ali várias obrigações e tem ali uma espécie de um guarda-chuva ou guarda-sol, como queiram, que abarca vários incumprimentos e retira daí consequências, desde logo, a título de responsabilidade contra o nacional. E às vezes, quando não há uma norma concreta para a luta de uma entidade empregadora, é de facto usado este chapéu do artigo 15º como uma forma de, e já vamos ver porquê, qual é a redação deste artigo, como forma de abranger de facto as várias obrigações, os vários deveres da entidade empregadora em matéria de saúde e segurança no trabalho. Não podemos esquecer, claro, que o próprio Código de Trabalho também tem normas a este respeito, o 127, o 281 número 2, também que contém vários deveres, logo em matéria de formação dos trabalhadores, consulta dos trabalhadores, disponibilização de equipamentos de proteção individual e outras, mas de facto é neste artigo 15º da Lei 102 de 2009 que vamos encontrar uma regulação mais densa desta matéria. Antes de entrarmos propriamente no 15º, queria salientar que para aqueles que não tenham conhecimento, e perdoem-me, se calhar para alguns que trabalhem nesta área vou ser demasiado genérica, para outros posso estar a falar de aspectos muito ou demasiadamente concretos, portanto corro o risco de não agradar nem a uns nem a outros, mas queria transmitir a ideia para quem não tenha esse conhecimento, que a obrigação de saúde e segurança do empregador é, primeiramente, ou desejavelmente pelo legislador, é uma obrigação de prevenção. É uma obrigação de prevenção de riscos profissionais, uma obrigação que o empregador tem de tentar eliminar todos os fatores de risco que possam constar do local de trabalho, ou, quando isso não for possível, pelo menos reduzir ao mínimo. Há quem fale numa ideia de perigosidade mínima, portanto é uma obrigação de prevenção de eventos, portanto prevenção para que não cheguem a acontecer os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. E esta obrigação tem sido entendida, até na sequência da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, tem sido entendida como uma obrigação geral, genérica, universal, aberta e dinâmica. O que é que isto significa?
que é uma obrigação que abrange todos os tipos de riscos profissionais, todos os aspectos relacionados com o trabalho, mesmo aqueles que não estejam ainda especificamente tipificados ou taxativamente previstos na lei. Vou dar-vos um exemplo que compreenderão facilmente. Há cerca de um ano atrás, um ano e uns meses atrás, em março de 2020, quando surgiu aquilo que agora chamamos de risco biológico, em termos de direito à saúde e segurança do trabalho, chamamos de um risco biológico, que é o Covid. Quando surgiu o Covid, não havia ainda legislação que dissesse o empregador tem de proteger os seus trabalhadores do Covid. No entanto, esta obrigação é uma obrigação dinâmica e aberta precisamente para abranger e para abarcar os novos riscos que vão surgindo. A partir do momento em que, pelo conhecimento científico que se alcançou e pela difusão da informação que tivemos, a partir do momento em que todos nós soubemos, e as entidades empregadoras souberam, que havia um risco biológico novo, mesmo não havendo legislação específica nesse sentido, as entidades empregadoras tinham a obrigação de proteger os seus trabalhadores em relação a esse novo risco biológico. Porquê? Porque esta obrigação, repito, e na sequência até da jurisprudência do Tribunal de Justiça, é uma obrigação, então, dinâmica, atualizável, aberta, e que não depende depois de uma regulamentação específica. Por isso é que, desde há uns anos para cá, se diz, por exemplo, que, mesmo que o legislador não o diga especificamente, e por acaso nosso, em Portugal até o diz, mas mesmo que eu não dissesse, o empregador tem de proteger os trabalhadores dos riscos, por exemplo, como os riscos psicossociais. O assédio, o burnout, o stress. Porquê? Porque são, de facto, riscos que a evolução científica, o conhecimento científico foi demonstrando que são riscos profissionais como outros, como o risco biológico, como riscos derivados de agentes físicos, de agentes químicos e outros. Portanto, de facto, esta obrigação é atualizável, dinâmica, é aberta e vai abrangendo, de facto, os novos riscos profissionais que se vão detectando. Depois o legislador tem também alguns princípios de prevenção, que encontramos também neste artigo 15º, número 2, e que já vamos ver adiante, e há aqui ainda outras discussões, por exemplo, a respeito da natureza desta responsabilidade da entidade empregadora, também quanto à natureza da obrigação da entidade empregadora, se será uma obrigação de resultado ou de meios, sendo recentemente talvez a maioria da doutrina vem falando numa obrigação de resultado, em França até já se fala aqui num terço e um gênero, mas à parte dessas questões jurídicas mais complexas, eu diria que um dos grandes problemas tem a ver com a responsabilidade, com a natureza da responsabilidade como sendo objetiva ou subjetiva, que depois é uma matéria que vamos retomar quando falarmos no artigo 18º da LAT, na responsabilidade da entidade empregadora por violação de regras de segurança, da qual tenha resultado um acidente de trabalho. Portanto, isto para vos dizer, em primeiro lugar, que temos então uma obrigação genérica de prevenção de riscos profissionais, eliminar todos os que sejam elimináveis e reduzir ao mínimo aqueles que não sejam passíveis de eliminação. Depois, então, temos no artigo 15º, como eu dizia, uma melhor explicação daquilo em que se vai desenrolar esta obrigação. E temos, desde logo no número 1, a ideia de que o empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e saúde em todos os aspectos do seu trabalho, portanto, esta ideia de uma obrigação genérica e muito abrangente. E no número 2 temos os tais princípios gerais de ação, que são evitar os riscos, planificar a prevenção, identificar os riscos previsíveis, avaliar os riscos, combater os riscos na sua origem, assegurar que a exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e fatores de riscos psicossociais não constituam um risco para a segurança e saúde no trabalho. O princípio da adaptação do trabalho ao homem, portanto, uma consideração do concreto trabalhador no âmbito desta matéria da saúde e segurança no trabalho, a adaptação ao estado de evolução da técnica, substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo, priorizar as medidas de proteção coletiva, elaborar instruções compreensíveis e adequadas à atividade desenvolvida pelo trabalhador. Portanto, temos aqui uns princípios gerais de prevenção que acabam por concretizar e explicar um bocadinho melhor esta obrigação. Mas depois, ao longo da norma, temos outras obrigações igualmente importantes, desde logo uma que também resulta do Código de Trabalho, que é dar ao trabalhador formação. E reparem que aqui, e quando ocorre um acidente de trabalho, uma das primeiras coisas que
que se vai tentar apurar, neste caso a Autoridade para as Condições de Trabalho e eventualmente depois um tribunal, é se houve cumprimento desta obrigação de dar formação ao trabalhador. E não é só dar formação para a execução das suas tarefas, é dar formação em matéria de saúde e segurança no trabalho. Por isso eu habitualmente até digo às entidades empregadoras que dar formação em matéria de saúde e segurança no trabalho é matar 2 coelhos de uma cajadada só, porque se cumpre uma obrigação de formação específica em matéria de saúde e segurança no trabalho, cumpre-se também uma obrigação mais genérica de dar formação aos trabalhadores, que consta do artigo 131, se não estou em erro, do Código de Trabalho. Depois, há também neste artigo 15º, número 6, diz-se que o empregador deve adotar medidas e dar instruções que permitam ao trabalhador, em caso de perigo grave e iminente, cessar a sua atividade ou afastar-se imediatamente do local de trabalho. Portanto, o empregador tem que permitir, de alguma forma, que o trabalhador possa cessar a sua atividade de trabalho. Há quem fala aqui num cumprimento, numa suspensão do contrato de trabalho, mas esta natureza jurídica é um pouco discutida, não só em Portugal, mas pela Europa fora, mas de facto parece que deve permitir-se que o trabalhador, mediante uma situação de perigo grave e iminente, possa de facto suspender a prestação do trabalho. O número 7 desta norma diz que o empregador deve ter em conta não só o trabalhador, mas também terceiros, que sejam suscetíveis de serem abrangidos pelos riscos da realização do trabalho, quer nas instalações, quer no exterior. E aqui encontram-se situações que frequentemente dão asa a acidentes de trabalho. Basta pensarmos, por exemplo, no setor da construção civil, onde no mesmo local, por vezes, estão vários subempreiteiros, prestadores de serviços e pessoas com outro tipo de vínculos e de relações entre si, e eventualmente até terceiros, que nenhuma relação têm propriamente com a obra, mas seja quem for que esteja aqui em causa, estes terceiros têm de ser abrangidos por esta obrigação. No fundo, o empregador tem de ter em consideração que, se a sua atividade tem uma interação com terceiros, então essa interação com terceiros tem de ser considerada. Um exemplo é, quando falamos, por exemplo, nas bombas de gasolina, por exemplo, postos de abastecimento, há um fator de risco associado, por exemplo, ao trabalho noturno, que tem a ver com lidar com terceiros. Muitas vezes não são clientes, não são colegas de trabalho, são terceiros que se dirigem, muitas vezes até com intuitos criminais, a estes postos de abastecimento. Portanto, o fator de risco associado ao trabalho noturno, que tem a ver com a própria segurança do edifício e com a possibilidade de haver assaltos e de haver crimes a ser praticados nesse período noturno, esse é um fator de risco que tem de ser tido em consideração. E essa interação com terceiros potencialmente perigosos tem de ser tida em consideração. Aliás, até há um acórdão em que se considerou que uma trabalhadora, nesse caso era de uma loja, de um estabelecimento comercial, que estava constantemente a ser assaltado, entendeu-se que essa trabalhadora tinha justa causa para resolver o seu contrato de trabalho quando, depois de vários episódios de furtos e até de assaltos à mão armada, em que ela tinha ficado muito perturbada, com danos psíquicos severos depois desses episódios, entendeu-se que a entidade empregadora não protegeu devidamente a trabalhadora, não cumpriu as suas obrigações e, portanto, a trabalhadora resolveu o seu contrato com justa causa. E o tribunal veio dizer, sim, de facto, isto é justa causa para a resolução do contrato de trabalho. Portanto, aqui está esta ideia de que se deve ter em consideração a interação que possa existir com terceiros. No número 8 do 15º fala-se na vigilância da saúde, o empregador deve assegurar a vigilância da saúde, e isto é um outro domínio da saúde e segurança no trabalho. De facto, apesar de uma lei da saúde e segurança no trabalho, são aqui 2 domínios distintos. O da segurança no trabalho e o da saúde no trabalho. No caso da saúde no trabalho, ela deve ser em regra assegurada por médico do trabalho e enfermeiro de trabalho. Mas é uma obrigação da entidade empregadora. Portanto, a entidade empregadora é que tem de garantir que cumpre as normas, desde logo, por exemplo, os exames médicos obrigatórios nos termos do artigo 108 desta mesma lei da saúde e segurança no trabalho. Continuando a percorrer aqui o artigo 15º, temos, por exemplo, no número 9, no número 9, a previsão de que todas as entidades empregadoras têm de ter uma estrutura de trabalhador responsável pela matéria de primeiros socorros, combate, independentemente da dimensão da empresa. Nós aqui não vamos ter tempo de ver, mas o artigo 15º prevê-se que todas as entidades empregadoras devem ter serviços adequados, internos ou externos.
O legislador claramente tem uma preferência por serviços internos, mas permite, em algumas circunstâncias, e dependendo da dimensão da empresa, do tipo de atividade em causa, do distanciamento entre estabelecimentos, o legislador permite, em algumas circunstâncias, que os serviços não sejam internos, mas sejam, por exemplo, externos, ou sejam comuns, ou sejam exercidos pelo próprio empregador. Mas, de facto, tem de existir algum serviço, seja em que modalidade for, e tem de existir alguma estrutura de primeiros socorros, combate a incêndios ou evacuação, nem que seja constituída por um único trabalhador, em algumas circunstâncias. O empregador deve suportar a totalidade dos encargos com a matéria da saúde e segurança no trabalho. E isto é importante porque ainda recentemente, não sei se assistiram a uma reportagem na RTP sobre as empresas de construção ali de Lisboa, em que aparentemente havia aqui empresas que estavam a descontar na retribuição dos seus trabalhadores o valor dos equipamentos de proteção individual. Isso é claro ilícito, o artigo 15º, número 12, diz-nos claramente, o empregador é que tem de suportar estes encargos, não pode impor quaisquer encargos financeiros nesta matéria aos trabalhadores, portanto é ilícito qualquer desconto na retribuição a este título, quer por via desta norma, quer até por via do artigo 279 do Código de Trabalho, que diz taxativamente quais são os descontos que são permitidos. Portanto, não há dúvida nenhuma que essa situação é ilícita. Diz-nos ainda o número 14, que constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos números 1 a 12. Portanto, tudo isto que eu acabei de vos dizer, seja violado pela entidade empregadora, constitui contraordenação muito grave. E atenção, isto tem, como é evidente, qualquer um que esteja a assistir provavelmente terá uma noção sobre o que é uma contraordenação muito grave e as suas consequências em termos não só financeiros, digamos assim, de valores de coima, mas também até depois em termos de eventuais reincidências do infrator e sanções acessórias que possam ser impostas às entidades empregadoras que tenham de facto cometido estas contraordenações. Mas eu chamava a atenção que, além disto, no Código de Trabalho há uma norma, se não estou em erro, 551, que nos diz ainda que, no caso das violações em matéria de saúde e segurança no trabalho, as coimas podem ser ainda elevadas para o dobro. Portanto, aqueles valores, aquelas molduras que nós encontramos no Código de Trabalho até podem ser agravadas para o dobro. Portanto, eu chamo a atenção que o conhecimento destas matérias de saúde e segurança no trabalho é de facto muito relevante, porque as consequências do seu incumprimento, para não falar da consequência mais grave, que é a eventual, nem sempre acontece, mas a eventual lesão da integridade física, psíquica do trabalhador ou até morte do trabalhador. Naturalmente que nesses casos essa será a consequência mais grave. Mas mesmo que ela não chegue a ocorrer, mas independentemente de ter esse resultado, a mera violação destas normas configura uma contraordenação muito grave e poderá então ter essa consequência. Portanto, chama a atenção que as consequências são de facto muito significativas e por isso as empresas têm de estar particularmente atentas a estas obrigações. E outra particularidade é o facto de a responsabilidade contraordenacional nem sequer ser o único tipo de responsabilidade que podemos ter, que pode advir deste tipo de situações. Ocorrendo um acidente de trabalho, de facto o que pode acontecer é nós termos do mesmo evento, daquele acidente, termos vários tipos de responsabilidade, sem prejuízo daquilo que o seu conselheiro, o professor Júlio, vai falar a seguir, tem a ver com planeamento de acidente de trabalho e acidente de viação. Mesmo que pensemos apenas num acidente de trabalho, exclusivamente de trabalho, que não é de viação, mesmo esse evento pode gerar vários tipos de responsabilidade. Nós podemos ter, eu posso dizer que já tenho ainda pendentes situações idênticas, em que tenho de um mesmo evento um processo contraordenacional, um processo emergente de acidente de trabalho junto do Tribunal do Trabalho, um processo civil junto do Tribunal Civil e um processo crime junto do Tribunal Criminal. Isto acontece muitas vezes quando o acidente de trabalho é mortal, mas não só. Não é? Podem, de facto, advir vários tipos de responsabilidade, de naturezas diferentes, e, portanto, é muito importante, também por esse motivo, que as entidades empregadoras saibam os contornos desta sua obrigação. Mas, para além deste artigo 15º e das várias normas da Lei da Saúde e Segurança no Trabalho que fui referindo, há várias outras obrigações. Eu vou só salientar algumas muito rapidamente, que são talvez aquelas mais
não digo que sejam mais importantes, mas são mais significativas e que, pela minha experiência, quando ocorre, por exemplo, um acidente de trabalho, há uma série de documentação que, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho requer desde logo da entidade empregadora. E que tem a ver precisamente com o cumprimento destas obrigações. A demonstração de que há um seguro de acidentes de trabalho e o que é que foi de facto transferido para a seguradora, portanto, a obrigação que se encontra no artigo 79 da LAT, da Lei 98/2009, a Lei dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, as fichas de aptidão dos últimos exames de saúde realizados aos trabalhadores, e aí recordo-vos o artigo 108 e 110 da Lei da Saúde e Segurança no Trabalho, onde encontramos no 108 quais são os momentos em que esses exames são obrigatórios, inclusivamente a partir de determinada idade os trabalhadores têm de fazer exames de 2 em 2 anos e a partir de ano em ano. Depois temos ainda a obrigação de fazer um relatório de avaliação de riscos, uma lista de acidentes de trabalho e doenças profissionais, se existirem, claro, um relatório de acidentes de trabalho. Há também a obrigação de fazer uma lista de medidas propostas e recomendadas, formuladas pelos serviços de segurança no trabalho, que muitas vezes surgem precisamente na sequência da avaliação de riscos ou na sequência de um acidente de trabalho. O serviço de segurança vai propor algumas medidas. A identificação dos tais trabalhadores responsáveis pela estrutura interna de primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação de instalações. E as tais obrigações em matéria de consulta de trabalhadores, que passa a ser anual, portanto, anualmente as entidades empregadoras têm de consultar os seus trabalhadores sobre os riscos profissionais, formação e informação, portanto, a fixação de informação, a divulgação de informação continuamente aos trabalhadores. Tudo isto são obrigações que se encontram dispersas, quer pela Lei 102/2009, a Lei da Saúde e Segurança no Trabalho, quer por outros diplomas, como a LAT e o Código do Trabalho. Mas depois temos ainda diplomas com aspectos concretos, consoante o tipo de atividade, por exemplo, para atividades de condução, o Decreto-Lei 232/2007 impõe o registro de tempos de trabalho e condução. Para atividades com veículos e com outros equipamentos de trabalho, o Decreto-Lei 50/2005 exige, por exemplo, entre muitas outras obrigações, um relatório de verificação periódica ou um livreto de manutenção do equipamento de trabalho, um manual de instruções do equipamento de trabalho em português, embora, reparem, possa também discutir-se se, por exemplo, o trabalhador for estrangeiro e não tiver conhecimento da língua portuguesa, se não será obrigatório transmitir-lhe a informação, pelo menos essencial, sobre a utilização desse equipamento de trabalho na língua desse trabalhador. Pode, por exemplo, ser dada essa formação ao trabalhador, em que é dada informação sobre essas instruções. Há também obrigações em matéria, por exemplo, de construção civil, de comunicação prévia de abertura de estaleiro, alterações e identificação de subempreiteiros, listas de todos os trabalhadores em obra, listas de subempreiteiros em obra e respectivos trabalhadores, planos de segurança e saúde em obra, fichas de procedimentos de segurança, nomeação de coordenador de segurança, entre várias outras. Portanto, de facto, a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho tem várias obrigações. Há, de facto, esse chapéu do artigo 15º, que é muito genérico e onde acaba por caber tudo aquilo que não se encontra, eventualmente, em legislação avulsa, mas há depois muita legislação avulsa, que claro que nós não conseguimos, se calhar, conhecer toda a legislação, nem é a nossa obrigação, os técnicos de segurança têm formação específica para isso, portanto nós juristas naturalmente não nos vamos subtrair, nem vamos imiscuir nisso, mas convém que tenhamos conhecimento genericamente das obrigações em função de cada atividade. E então, afinal, o que é que acontece quando ocorre efetivamente um acidente de trabalho com violação de regras de segurança e saúde por parte das entidades empregadoras? À partida, sempre que ocorra uma situação, um acidente de trabalho do qual resulte incapacidade permanente ou morte, há necessariamente uma comunicação desse evento, do qual resultou incapacidade permanente ou morte, ao tribunal. Portanto, vai necessariamente haver um processo no Tribunal de Trabalho, a seguradora tem essa obrigação de comunicação, se não houver seguro, a entidade empregadora tem a obrigação de comunicação ao Tribunal de Trabalho logo após a ocorrência do acidente, mas vai então surgir um processo emergente de acidente de trabalho, que é um processo de natureza urgente, oficiosa, portanto é o Ministério Público que vai dando andamento a este processo, e que é um processo muito específico. Para quem nunca lidou, posso dizer-vos que ele tem uma fase administrativa ou conciliatória perante o Ministério Público, em que as partes tentam chegar a um acordo. Se ele for possível, o processo terminará por aí, e se for homologado pelo magistrado, como é evidente. Se esse acordo não for possível, então aí sim passamos à fase contenciosa propriamente dita, com os articulados e com
aquela tramitação que para os advogados é mais habitual. Quanto ao processo emergente de acidente de trabalho na fase conciliatória, eu queria salientar então que, em princípio, ele tem início com a participação do acidente ao tribunal. Em relação à participação do acidente, deixem-me dizer o seguinte, às vezes perguntam-me se a empregadora tem sempre de participar do acidente, sempre que um trabalhador se dirige à entidade empregadora e diz eu sofri um acidente de trabalho, a entidade empregadora tem de o comunicar à seguradora. Porquê é que às vezes me perguntam isto? Porque me dizem, o trabalhador sofreu o acidente e diz que estava sozinho, que ninguém viu, que caiu nas escadas e nós desconfiamos que afinal ele se calhar caiu, mas em casa e veio para aqui dizer que caiu aqui. Bem, mas não cabe à entidade empregadora acidente é acidente de trabalho ou não e qualificá-lo como tal. Se o trabalhador o comunicou, participou enquanto acidente de trabalho, a entidade empregadora tem simplesmente, e tem essa obrigação, está prevista na LAT, tem a obrigação de o participar à seguradora. Se depois a seguradora não reconheceu como acidente de trabalho, isso é a seguradora que vai decidir. Mas a entidade empregadora tem de o comunicar. Sob pena de cometer uma contraordenação. Também está lá no artigo 161 da LAT, configura a contraordenação não participar à seguradora. Portanto, essa participação é de facto obrigatória. Se não for feita, vamos imaginar um trabalhador que participa à sua entidade empregadora, a empregadora recusa-se a participar ao seguro. O próprio trabalhador pode participar ao seguro, e é muito fácil porque a apólice de acidentes de trabalho muitas vezes consta do recibo de vencimento ou do seu contrato de trabalho, é um dos elementos obrigatórios, aliás, nos termos do artigo 106 do Código de Trabalho. Portanto, em princípio, o trabalhador tem o número da apólice e poderá, portanto, acionar, informar a entidade seguradora, mas, não o querendo fazer, pode simplesmente dirigir-se ao tribunal e participar do acidente ao tribunal. Essa participação, seja do trabalhador, seja da entidade empregadora, seja da seguradora, dá origem a este processo emergente de acidente de trabalho. Que outros dois aspectos é que queria falar a propósito deste processo e que têm a ver com a violação de regras de segurança no trabalho? O primeiro aspecto tem a ver com esta fase conciliatória. Na fase conciliatória, depois de recolhidos todos os elementos que o Ministério Público entende que são necessários, normalmente o Ministério Público vai pedir um relatório médico, uma perícia médica ao Gabinete de Medicina Legal, vai pedir os últimos 12 recibos, não é a lei que o exige, mas numa interpretação do artigo 71, em regra, o Ministério Público pede os últimos 12 recibos do sinistrado antes do acidente, pede informações à seguradora sobre o que é que foi pago, o que é que não foi pago, recolhe todos estes elementos e agenda a tentativa de conciliação. Nessa tentativa de conciliação, as partes têm de chegar a um acordo, ou não, ou entrar em desacordo quanto a qualquer um dos 5 elementos. Há 5 elementos em relação aos quais as partes têm de se pronunciar e podem ou não estar de acordo, podem estar de acordo quanto a todos, em desacordo quanto a todos, ou apenas estar em desacordo quanto a alguns deles. A existência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade, a incapacidade, qual é essa incapacidade ou as incapacidades, quem é a entidade responsável, se é só a seguradora, se é a seguradora empregadora, se é só a entidade empregadora, e finalmente o valor da retribuição. Porquê que eu quis referir isto a propósito da questão da violação de regras de segurança? Porque se as partes, porventura, neste caso o trabalhador ou a entidade seguradora, entenderem que houve violação de regras de saúde e segurança por parte da entidade empregadora, é este o momento em que o devem invocar. Porque ao definir-se na lei que um dos elementos a discutir é a entidade responsável, então, quando se define quem é a entidade responsável, está-se a definir se a intervenção da entidade empregadora vai ou não ocorrer. Reparem que a entidade empregadora, se toda a retribuição tiver sido transferida para a seguradora e se a entidade empregadora tiver cumprido todas as suas obrigações, a entidade empregadora pode nem ser chamada a esta tentativa de conciliação. Aliás, na maior parte das vezes nem é. A seguradora assume o que tiver a assumir ou não assume e o processo prossegue normalmente. A entidade empregadora é chamada a esta tentativa de conciliação quando existem divergências salariais, houve alguma parte da retribuição que não foi transferida para a seguradora, ou quando existe eventualmente alguma suspeita de que houve violação de regras de saúde e segurança no trabalho, e aí sim é chamada. Este aspecto tem, portanto, de ser logo decidido aqui, e por isso é que eu tenho manifestado aqui alguma
tenho manifestado a minha, não é oposição, mas não gosto muito da situação que temos atualmente de, nas tentativas de conciliação, não terem necessariamente de estar advogados. Porquê? Porque, de facto, entendo que quer o sinistrado, quer a entidade empregadora, naturalmente a seguradora tem mais preparação para estas situações, mas principalmente os trabalhadores e as entidades empregadoras muitas vezes não estão propriamente cientes de toda a informação e de todas as consequências que resultam de um acidente de trabalho, da aceitação da responsabilidade no âmbito de um acidente de trabalho, e naturalmente que é obrigação do Ministério Público defender o sinistrado, e aliás esta matéria é uma matéria de direitos irrenunciáveis e portanto nada aqui pode ser naturalmente, o sinistrado não pode renunciar a nada, nem perder nada, e depois há uma homologação pelo magistrado deste eventual acordo a que se chega, mas a verdade é que muitas vezes as entidades empregadoras, os representantes de pequenas empresas vão a estas tentativas de conciliação sem ter exata noção da amplitude de uma assunção de responsabilidade e, portanto, às vezes as situações não correm conforme seria desejável. Portanto, eu creio que, eventualmente, a representação por advogado, por mandatário, deveria, eventualmente, ser obrigatória já nesta fase. Independentemente disso, dizia então, qual é o valor desta ata, desta tentativa de conciliação? Aí temos alguns problemas. Há muitas jurisprudências a este respeito, mas há quem entenda que aquilo que ali que uma parte ali disser vale como confissão judicial espontânea, há quem entenda que essa factualidade se tem por assente, e há a jurisprudência que até diz que terá o mesmo valor dos factos não impugnados na contestação, e depois a jurisprudência mais recente confere a este auto a autoridade de caso julgado. E daí, precisamente por, a meu ver, ter este valor, é que de facto a presença dos mandatários devia ser assegurada, precisamente porque os efeitos podem ser graves e sérios para as partes envolvidas. Imaginem, por exemplo, que estamos a falar de um sinistrado que faleceu e a sua família vai reclamar, os tais beneficiários nos termos da LAT vão reclamar as prestações que são devidas. Naturalmente o Ministério Público está ali para defender os seus interesses, mas os familiares não sabiam, nem suscitaram qualquer questão de violação de regras de segurança e só mais tarde é que vêm a indagar e a descobrir que afinal terá havido qualquer questão desse género. Então, esta ata poderá impedi-los de depois discutir essa matéria da violação de regras de segurança. Daí, para mim, a importância deste momento. Para terminar a minha apresentação, quero então falar muito rapidamente do artigo 18 da LAT. Então, o que é que acontece quando há essa violação de regras de saúde e segurança no trabalho? Pode operar o artigo 18 da LAT. O artigo 18 da LAT está previsto quer para situações de atuação culposa da entidade empregadora, quer para as situações de violação de regras de segurança no trabalho por parte da entidade empregadora ou seu representante. Quanto a esta parte, este segmento do artigo 18º da LAT, há muitas discussões doutrinais e jurisprudenciais. Desde logo, quanto à questão da culpa, há jurisprudência que vem entendendo que a culpa aqui não tem de se demonstrar. Na jurisprudência não se diz que se presume, já existiu uma presunção no passado, essa presunção deixou de existir, mas a maior parte da jurisprudência vem dizendo não tem de se demonstrar. Eu confesso que não estou totalmente de acordo com esta jurisprudência. A meu ver, esta prova da culpa também deve fazer-se. O doutor Antero Veiga também tem a mesma posição num escrito que tem. A doutora Maria José Costa Pinto, pelo contrário, tem a posição, pelo menos da leitura que faço do artigo, parece presumir também a culpa nesta situação. A meu ver, a presunção já existiu e deixou de existir expressamente, portanto não me parece que se deva presumir, além de que neste caso já não estamos, como vamos ver, perante uma responsabilidade objetiva, já estamos perante uma responsabilidade ou seja, já não estamos perante a típica responsabilidade objetiva emergente dos acidentes de trabalho, que tinha como moeda de troca, ok, nós damos ao trabalhador uma responsabilidade objetiva e quase como moeda de troca há aqui uma tipificação dos danos e uma limitação da reparação. Não há aqui necessidade de demonstrar a culpa de ninguém, o trabalhador tem sempre direito a ser danos, mas
num determinado valor previsto pela LAT. Isso é a regra geral, digamos assim, mas aqui no artigo 18 não. Aqui no artigo 18 fala-se de uma reparação nos termos gerais. Nos termos gerais, tem sentido que engloba danos patrimoniais e danos não patrimoniais na sua globalidade, como se fosse a reparação integral que nós conhecemos da responsabilidade civil. E, portanto, parece-me que não se devia aqui presumir a culpa ou dispensar a demonstração de culpa. Mas, independentemente disso, a verdade é que a jurisprudência tem sido muito exigente quanto ao requisito do nexo de causalidade. E quanto ao nexo de causalidade, tem exigido uma forte sustentação fática do nexo de causalidade entre a violação das regras e o evento em causa, e há muita jurisprudência que fala inclusivamente num juízo de previsibilidade do risco de ocorrência do acidente. Portanto, temos que nos colocar na posição, àquela data, no momento em que as regras foram violadas, e tentar perceber se era previsível o risco de o evento vir a acontecer. O ónus da prova destes factos que configurarão agravamento da responsabilidade da entidade empregadora cabe ao sinistrado, seus beneficiários ou à entidade seguradora, a quem pretenda deles beneficiar. Portanto, e terminando, o que é que acontece quando há violação de regras de saúde e segurança no trabalho? Se demonstrar que essa violação ocorreu, com ou sem culpa, há sempre essa discussão. Se demonstrar que ocorreu essa violação, que há anexo de causalidade, e claro, naturalmente, previamente terá de se ter demonstrado que ocorreu efetivamente um acidente de trabalho, então vai haver agravamento da responsabilidade do empregador. Este agravamento, porque é que o legislador usa a expressão agravamento? Porque a responsabilidade já vai passar a ser nos termos gerais da responsabilidade civil, todos os danos patrimoniais e não patrimoniais, e, além disso, vai ser nos termos do artigo 18, número 4, que prevê prestações superiores, em valores superiores, vou ser assim um bocadinho, mas em valores superiores aos que seriam devidos em circunstâncias normais. Daí o agravamento da responsabilidade do empregador. Para além de que, nos termos do artigo 79, número 3 da LAT, a entidade seguradora vai eventualmente satisfazer as prestações que seriam devidas em circunstâncias normais, tem depois direito de regresso, artigo 79, número 3, acho que não me enganei no número do artigo 79, tem então a entidade seguradora direito de regresso à entidade empregadora. Portanto, o que acontece quando há violação de regras de saúde e segurança no trabalho é que a entidade empregadora vai ter de pagar tudo, como se de responsabilidade civil normal se tratasse. Muito bem, termino assim então a minha apresentação, estou a dispor para quaisquer questões que possam decorrer. Demorei assim um bocadinho mais do que estava a contar, peço desculpa ao professor Júlio, mas creio que teremos tempo para depois algumas dúvidas no final. Exatamente, eu ia colocar mesmo essa situação, que devíamos colocar as dúvidas depois no final. Íamos passar agora para o Dr. Júlio Vieira Gomes, esta parte do seu tema, por isso tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu começava por agradecer, na pessoa do Dr. Pedro Loureiro, ao Conselho Distrital de Guimarães de Ordem dos Advogados pelo convite. Queria fazer uma saudação muito especial à doutora Ana Cristina Ribeiro, que foi minha aluna, de facto, como doutoranda e uma das minhas melhores alunas, e com quem tenho hoje a honra de partilhar precisamente a lecionação de um seminário sobre acidentes de trabalho. Eu escolhi este tema, é um tema por uma razão egoísta. Fui contactado pela revista Julgar para escrever sobre ele e tenho um número especial que vai ser coordenado pela minha colega conselheira e professora Graça Trigo, e precisamente como estou às voltas com este tema, ainda ontem também dei uma aula num seminário organizado pela Associação Portuguesa de Seguros sobre este tema. Pareceu-me um tema interessante para vos trazer, tanto mais que há pontos que já são pacíficos, mas há pontos muito dúbios ainda e delicados. É fácil compreender que um acidente de aviação pode ser simultaneamente um acidente de trabalho. Há muitos acidentes de trabalho, por exemplo, acidentes in itinere, que são acidentes de aviação. Aliás, boa parte dos acidentes in itinere são acidentes de aviação, não necessariamente todos, mas boa parte deles. Não se esqueçam que já foi decidido em Portugal que até um roubo por esticão pode ser um acidente in itinere.
Mas há acidentes que não são acidentes in itinere, que são acidentes em que o trabalhador está a executar a sua prestação, está inclusive a cumprir ordens do empregador e não é preciso ser necessariamente um motorista profissional, mas se o for, então é fácil perceber que há muitos acidentes de trabalho que são acidentes de viação, mesmo, digamos, no core, núcleo duro dos acidentes de trabalho. O artigo 17º da LAT começa por nos falar de acidentes causados por outro trabalhador ou por terceiro, para dizer no seu número 1 que o direito à reparação devida pelo empregador não prejudica o direito da ação contra aqueles nos termos gerais. Na verdade, enfim, o caso é mais académico que real, mas não sei se mesmo um acidente causado pelo empregador, imaginem que é o empregador que atropela o seu próprio trabalhador quando ele se deslocava do local de trabalho para a sua residência ou vice-versa, não vejo nenhuma razão para que não haja uma possível concorrência entre a responsabilidade por acidentes de viação do empregador e a sua responsabilidade como empregador e como por acidentes de trabalho. Há um outro tema conexo que eu não vou agora desenvolver, que também é interessante, e que tem a ver com a descaracterização dos acidentes de trabalho. Está a predominar, e bem, nas jurisprudências dos tribunais superiores, o entendimento de que se o trabalhador não for um motorista profissional, a violação das regras de circulação rodoviária não equivale à violação de regras de segurança para efeitos de descaracterização. Entre muitos outros, queria chamar a atenção para um acórdão muito recente, de 8 de junho de 2021, proferido no processo 1059/13.6 TT-CBR.C1.EC1, em que foi relator o Sr. Conselheiro Chambel Mourisco, em que precisamente se decidiu que não age com negligência grosseira e não há descaracterização do acidente o condutor de um motociclo com cilindrada inferior a 50 cm3 só porque acedeu a uma via de circulação interdita precisamente a veículos motorizados que não tivessem cilindrada superior a 50 cm3. Ele acedeu a essa via em que em princípio não podia circular e acabou por embater contra uma viatura que também estava parada e não devia estar parada na berma. A condutora do veículo automóvel alegou que era diabética e tinha que pôr um pouco de açúcar debaixo da língua e que tinha parado para esse efeito, mas o que é certo é que o motorista, o trabalhador que no seu ciclomotor embateu violentamente na viatura que não contava que estivesse parada, não foi pelo facto de estar a circular numa viatura em que não deveria circular em princípio, que isto foi considerado negligência grosseira e excluiu, descaracterizou, excluiu a natureza, digamos assim, de acidente de trabalho. Mas eu vou, para já, focar sobretudo as situações em que de facto há simultaneamente um acidente de trabalho e um acidente de viação, e nestas situações há dois princípios ou vetores que podem considerar-se pacíficos, mas que na realidade, na sua explicitação concreta, são mais melindrosos ou mais delicados do que parece. Em princípio, toda a jurisprudência e a doutrina estão concordantes em duas afirmações. Aliás, elas vêm ambas recentemente afirmadas num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11/7/2019, processo 1456/15.2 T8-FNC.L1.S1, um acórdão da sexta secção, uma secção cível, em que foi relator o Sr. Conselheiro Henrique Araújo. E aí pode ler precisamente, em caso de acidente de viação e de trabalho, as respectivas indemnizações não são cumuláveis, mas antes complementares, é, digamos assim, o primeiro princípio, assumindo a responsabilidade infortunística laboral caráter subsidiário. E é, por assim dizer, o segundo princípio. Assim, é claro que o lesado não pode cumular duas indemnizações pelo mesmo dano. Isso resulta entre nós das regras gerais da reparação. Nós, em princípio, o nosso direito de responsabilidade civil atribui à reparação do dano uma função essencialmente reparatória, apenas
com algumas finalidades preventivas, mas essencialmente reparatória, e em princípio não punitiva. Eu digo em princípio porque isto não é assim tão linear, a compensação de danos não patrimoniais, por exemplo, pode ter uma componente punitiva, e como bem demonstrou o professor Henrique Antunes na sua tese de doutoramento, até há alguns casos de indemnizações com certo caráter punitivo, mesmo no direito português. Mas a regra é essa. Mas já agora começava por sublinhar que, como afirmou o acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 12/1/2017, em que foi relatora a senhora desembargadora Maria Cristina Cerdeira, apesar de não ser permitida a acumulação de indemnizações, quando deve haver lugar à fixação de indemnizações na dupla vertente do acidente, cada um dos tribunais, o cível e o laboral, fixará as indemnizações segundo os critérios legais aplicáveis, mas com inteira independência do que tenha decidido ou venha a decidir o outro tribunal, podendo depois ser pedidas as duas indemnizações, no Tribunal de Trabalho uma, no Tribunal Comum outra, para depois ser feita a opção pela mais conveniente. Já voltaremos a este ponto. Nada disto é verdadeiramente novo, aliás, quer o professor Antunes Varela, quer designadamente o professor Vaz Serra, e já agora sublinho vários estudos do professor Vaz Serra publicados na RLJ número 111, e precisamente numa anotação ao acórdão do STJ 30 de maio de 1978, o professor Vaz Serra afirmava que a solução de que as indemnizações de acidentes simultaneamente de trabalho e de viação se não cumulam e apenas se completam até ao ressarcimento total do dano causado ao lesado é manifestamente exata, pois a finalidade da indemnização é reparar o prejuízo causado ao lesado e não atribuir a este um lucro. Também num acórdão muito grande importância nesta matéria, o acórdão do STJ de 14/12/2016, em que foi relator o Sr. Conselheiro Pinto Espanhol, afirmou-se precisamente que um duplo ressarcimento do mesmo dano concreto configuraria um enriquecimento injusto. Sublinhou-se também que o dano sofrido era, nos acidentes de trabalho, a capacidade geral de ganho, e que é o bem juridicamente protegido que foi destruído na sequência da morte do trabalhador. Esse dano da capacidade geral de ganho é abrangido pelo chamado lucro cessante no direito, na responsabilidade civil, na reparação civil geral, e portanto importa, estou a citar, evitar que os beneficiários acumulem um duplo ressarcimento pelo mesmo dano concreto. Eu queria sublinhar primeiro um aspecto, é que tem obviamente que tratar-se do mesmo dano concreto, ou seja, não haverá duplicação de indemnizações proibida se os danos forem, no final de conta, enfim, afinal, distintos. Como é sabido, a responsabilidade por acidentes de trabalho, aliás, não estou a falar da responsabilidade agravada de que falou há pouco a doutora Ana Cristina, estou a falar precisamente da responsabilidade objetiva e só dessa, e essa responsabilidade por acidentes de trabalho não abrange, por exemplo, danos não patrimoniais e também não abrange certos danos patrimoniais sofridos pelo trabalhador, por exemplo, os danos na viatura propriedade deste e com a qual ele circulava no caminho, por exemplo, da sua residência para o local de trabalho. Ora, já o professor Vaz Serra também dizia isso mesmo, dado que a indemnização devida pelo acidente de viação, estou a citá-lo, compreende tanto os danos patrimoniais como os não patrimoniais causados ao lesado, e apenas a dos danos patrimoniais pode ser deduzida no cálculo da indemnização devida por acidente laboral, seria conveniente que o Tribunal, ao fixar o montante daquela indemnização, fizesse a discriminação da parte relativa aos danos patrimoniais e da respeitante aos danos não patrimoniais. Se o Tribunal não fizer essa destrinça, poderá acaso realizar-se, continuo a citar, na pensão pelo acidente laboral, um desconto injusto de uma indemnização que parcialmente englobe também danos não patrimoniais. Faço notar que neste contexto o Tribunal da Relação do Porto, num acórdão de 25/1/2007, em que foi relator o Sr. Desembargador Fernando Batista, afirmou que tratava-se de uma transação, também já lá iremos num outro acórdão mais recente, mas afirmou que não tendo sido discriminadas no acordo indemnizatório em que se pôs termo ao conflito resultante de um acidente de viação que era também de trabalho, as importâncias estimadas por danos patrimoniais e não patrimoniais, o ónus da alegação e prova de tal destrinça incide sobre a entidade patronal, que na altura se dizia sobre o empregador ou a sua seguradora,
sob pena de se considerar a totalidade da indemnização. É que é o segurador ou o empregador quem pretende obter o proveito da desoneração do dever de reparar emergente do acidente de trabalho, cabendo-lhe por isso mesmo o ónus de provar os factos determinantes dessa desoneração. Portanto, este acórdão entendeu que cabia ao segurador ou ao seu empregador, em caso de dúvida, o ónus da prova sobre o que é que eram danos patrimoniais e o que é que não eram danos patrimoniais. Enfim, este entendimento nunca foi propriamente desmentido. O problema, em todo caso, coloca-se muitas vezes perante transações judiciais. Como sabem, as transações judiciais, de acordo com uma doutrina dominante, mantêm a sua natureza contratual, pese embora a homologação do tribunal, e é, portanto, como contratos que têm que ser interpretados. A este propósito, chamava a atenção para o acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 18/1/2016, em que foi relator o Sr. Desembargador António José Ramos, e que precisamente veio dizer que numa transação haveria que interpretá-la atendendo aos critérios fixados no Código Civil para os negócios jurídicos, designadamente o 236, para, número 1, do Código Civil, para tentar delimitar ou destrinçar o que é que são danos, o que era reparação de danos patrimoniais e o que é compensação de danos não patrimoniais. Sendo certo que para o trabalhador haverá todo o interesse em que o acordo contemple mais danos, não, digamos assim, uma compensação maior de danos não patrimoniais do que uma reparação de danos patrimoniais, designadamente na forma de lucros cessantes. Porque a compensação de danos não patrimoniais, que pode ser convencionada, que será convencionada no acordo, não é suscetível de qualquer desconto em matéria de reparação de acidentes de trabalho, porque são precisamente danos distintos. Os lucros cessantes, como lhes chamam muitas vezes os acórdãos em termos de direito, enfim, de responsabilidade civil geral, abrangem a perda de capacidade de ganho ou de trabalho. Assim, por exemplo, recentemente o acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 21/1/2021, eu podia dizer o número do processo, 4744/17.0T8BRG-IFANA.G1, a senhora desembargadora foi a senhora relatora foi a senhora desembargadora Vera Sotomayor, sendo o acidente simultaneamente de trabalho e de viação, e o responsável civil pelo acidente de viação tenha, no âmbito da ação que conheceu a responsabilidade civil, sido condenado ao pagamento de uma indemnização por danos patrimoniais destinada a compensar a perda ou diminuição da capacidade de ganho, lucros cessantes, é de considerar verificada a acumulação de indemnizações, justificando-se o reconhecimento do direito de desoneração, previsto nos números 2 e 3 do artigo 17º da LAT, até que se mostre esgotada a cobertura do capital recebido por acidente de viação, uma vez que é o responsável civil quem deve em primeira linha responder pelo ressarcimento do dano sofrido. Em contrapartida, em casos em que seja fixado um determinado montante pelo dano biológico, o dano biológico é maioritariamente considerado pelo Supremo Tribunal de Justiça como um dano não patrimonial e, portanto, não é suscetível de desconto, não desonera o segurador de acidentes de trabalho ou o empregador. Além do acórdão que já mencionei de 11/7/2019, em que foi relator o Sr. Conselheiro Henrique Araújo, vejam também, talvez até o primeiro que se pronunciou nesta matéria, o acórdão de 11/12/2012, processo 40/08.1 TBMMV.C1.S1, em que foi relator o Sr. Conselheiro Lopes do Rego. São danos diferentes, o que decorre da perda de capacidade de trabalho ou de ganho, a perda de rendimentos salariais associada ao grau de incapacidade laboral fixado num processo de acidente de trabalho, e o dano biológico decorrente de sequelas incapacitantes do lesado que envolvem restrições acentuadas à capacidade do sinistrado, implicando esforços acrescidos também para a realização de atividades de vida pessoal e corrente. Eu faço notar que não é pacífica esta caracterização do dano biológico como dano não patrimonial. Há quem entenda que o dano biológico é um terceiro género,
E há, sobretudo, quem entenda, como a professora e conselheira Graça Trigo, num artigo muito interessante publicado na Revista da Ordem dos Advogados de 2012, que o dano biológico é sobretudo um dano real ou dano evento e não deve, em princípio, ser qualificado como dano patrimonial ou não patrimonial, mas apenas como a tal lesão ou dano evento que pode ter consequências de um ou de outro tipo. De qualquer dos modos, normalmente os nossos tribunais superiores tratam do dano biológico como uma modalidade de dano não patrimonial. Também faço notar que a perda de capacidade de trabalho ou de ganho é muitas vezes equiparada com a perda de capacidade ou de rendimento salarial, e isso é normal nos acidentes de trabalho, mas há danos patrimoniais futuros ou indiretos, mesmo quando a capacidade de trabalho ou de ganho não é em si mesma lesada. Daria um exemplo, por acaso até é um exemplo também retirado da nossa jurisprudência. Tratou-se, é mais visível nesse caso, mas pode colocar-se em relação a um trabalhador não ativo. Tratou-se aqui de uma senhora aposentada que foi, enfim, gravemente foi atropelada com consequências muito graves, ficou paraplégica, e num caso desses, embora não haja lucro cessante em termos de salários que ficam, digamos, prejudicados, há a necessidade que essa senhora e o seu agregado familiar teve de contratar alguém para fazer uma série de serviços domésticos que ela efetuava antes e que agora está impedida de o fazer. Ou seja, o dano patrimonial que o direito civil cobre pode ter a ver, por exemplo, com não apenas pessoas para darem assistência ao sinistrado, o que está previsto na LAT, mas outro tipo de trabalhos domésticos que a pessoa fica incapacitada de realizar. Vejam já agora o acórdão do STJ de 11 de abril de 2019, em que foi relator o Sr. Conselheiro Bernardo Domingos, e precisamente se tratou de uma sinistrada que ficou total e permanentemente incapacitada, passou a estar em estado vegetativo e deixou de poder executar lides domésticas também, por exemplo, para o seu marido e filhos. E isso não é coberto por acidentes de trabalho. Portanto, as despesas emergentes portanto, há um dano emergente no aumento de despesas que o agregado familiar vai ter que suportar com despesas que essencialmente são despesas, enfim, em atividades domésticas em benefício do agregado familiar, não apenas só do sinistrado. Portanto, quando o Tribunal fixa danos patrimoniais futuros, é preciso ter muito cuidado para verificar se eles coincidem exatamente com o Tribunal Civil, se eles coincidem exatamente e só com o lucro cessante resultante da perda de salário. Um outro aspecto que também quero sublinhar, e este não tem sido muito focado na doutrina portuguesa, é o seguinte: nós estamos todos de acordo que sempre que o trabalhador tenha a perda de capacidade de trabalho ou de ganho, a sua integridade produtiva integralmente ressarcida, por exemplo, no direito na reparação civil, não faz sentido que ele duplique, que receba uma outra indemnização pelo mesmo dano em sede de reparação de acidentes de trabalho. Todavia, pode acontecer que a perda de capacidade de ganho do trabalho não seja integralmente ressarcida na responsabilidade civil por acidente de viação, mas por razões, por normas ou regras que se aplicam à responsabilidade civil por acidentes de viação, mas não se aplicam à responsabilidade por acidentes de trabalho. É que os dois tipos de responsabilidade supõem a aplicação de regras diferentes. Apenas um exemplo: se um trabalhador no regresso à sua casa atravessar a rua alguns metros da passadeira, isto pode, no caso concreto, ser concebido ou configurado, e já o tem sido, como culpa do lesado para efeitos de redução da indemnização numa ação de reparação fundada na responsabilidade civil por acidentes de viação. O que significa que esse dano acaba por não ser integralmente ressarcido. E, portanto, é preciso ter alguma cautela quando depois se vai discutir a desoneração em sede de responsabilidade por acidentes de trabalho. O segundo princípio que é afirmado e que é também
relativamente pacífico, é mais delicado que parece, mas é pacífico na doutrina e na jurisprudência, é que a responsabilidade por acidente de trabalho é como que subsidiária, é assim que tradicionalmente se diz. Por exemplo, no acórdão já citado de 14 de dezembro de 2016, em que foi relator o Sr. Conselheiro Pinto Espanhol, diz-se precisamente as indemnizações por acidente de aviação e acidente de trabalho não são cumuláveis, mas antes complementares, acrescentando-se, assumindo a responsabilidade infortunística laboral de caráter subsidiário. Ora bem, é patente que é essa a opção do nosso legislador no artigo 17º da LAT. Portanto, não vou gastar muito latim com esta questão, enfim, como juiz resta-me apenas aplicar a opção do legislador. Como académico posso ter algumas dúvidas, embora acabe por concordar com a solução. É raro encontrar na doutrina uma explicação cabal por porque é que a responsabilidade por acidentes de trabalho é subsidiária, digamos assim, em relação à responsabilidade por acidentes de aviação. O professor não, ele era procurador. O procurador Carlos Alegre, no seu livro ainda hoje de leitura obrigatória sobre acidentes de trabalho, reportando-se à base 37 da lei número 2127, afirmava, e estou a citar, no fundo o que se encontra em confronto é a prevalência indemnizatória resultante da responsabilidade objetiva em acidentes de trabalho em relação à responsabilidade subjetiva de quem pratica o facto ilícito. Ora bem, isto hoje não é necessariamente assim, porque a responsabilidade por acidente de viação não é necessariamente subjetiva. É ela também, muitas vezes, uma responsabilidade objetiva, uma responsabilidade pelo risco de detenção e circulação da viatura. Portanto, esta ideia de que o que estava em jogo era uma responsabilidade sem culpa, que obviamente se apagava, digamos assim, era subsidiária em relação à responsabilidade com culpa, não é hoje exata, porque, se é que alguma vez o foi, porque a responsabilidade por acidentes de viação é hoje também uma responsabilidade, muitas vezes, frequentemente, objetiva. Parece-me que há aqui vários fatores, um deles é que de facto nos acidentes in itinere, que são ainda uma boa parte dos acidentes de trabalho que são acidentes de viação, a responsabilidade do empregador é de facto tem de facto uma função garantística e o empregador pouco ou nada pode fazer em relação aos acidentes in itinere para variar ou fazer variar a sua frequência. Repararam na conferência da doutora Ana Cristina, que sublinhou as múltiplas obrigações de formação e informação do empregador, mas convenhamos que em relação a trabalhadores que não são motoristas profissionais e em relação aos seus acidentes de trajeto, quer dizer, o empregador não é, apesar de tudo, forçado a dar aulas de código de estrada para que o cidadão normal consciencialize essas regras, não é? Diferente é, evidentemente, a formação de motoristas profissionais. Mas em relação aos que não são, é uma responsabilidade garantística. Mas em relação, por exemplo, aos acidentes de trabalho no seu núcleo duro, aos acidentes de viação de motoristas profissionais, enfim, já não é bem o caso e, portanto, pode questionar-se porque é que o legislador, no fundo, apaga ou coloca em segundo grau, digamos assim, a responsabilidade por acidentes de trabalho. Seja como for, é inequivocamente a opção do nosso legislador. Decorre daqui o que uma parte da jurisprudência da doutrina designa por uma solidariedade imperfeita. Com efeito, por exemplo, mais uma vez o acórdão do STJ de 11/12/2012 sublinha que o segurador por acidentes de viação, ou melhor dito, o lesante, ou se houver, como deve haver, há seguro obrigatório, o segurador por acidentes de viação, por um lado, e o empregador ou o segurador por acidentes de trabalho, para quem também obrigatoriamente deve ser transferida a responsabilidade por acidentes de trabalho, seriam devedores solidários, mas numa solidariedade imperfeita. Desde logo porque a prestação do empregador ou do segurador por acidentes de trabalho não libera o responsável primordial pelo acidente. A prestação do responsável pelo acidente ou do seu segurador libera o segurador de acidentes de trabalho ou empregador, mas a inversa não é verdadeira. E por isso mesmo isto não é uma solidariedade perfeita, porque na solidariedade perfeita não só
solidariedade passiva. Não só o credor pode exigir a qualquer um dos devedores o cumprimento integral da prestação, como o cumprimento de qualquer um dos devedores aproveita aos demais na sua relação com o credor. Depois haverá direito de regresso, eventualmente, entre eles. Mas não é o que se passa aqui, e portanto alguns autores chamam-lhe solidariedade imperfeita. O professor Vaz Serra chamava-lhe solidariedade aparente. E eu, na realidade, com todo o respeito, tenho muitas dúvidas que isto seja uma solidariedade. Não vou desenvolver isso porque a questão é mais académica, não tem os efeitos práticos. Em todo o caso, o que me parece é que há dois devedores, de facto, mas por fundamentos absolutamente distintos. E que, por coincidência, digamos assim, o dano é parcialmente, muitas vezes será apenas parcialmente coincidente. O lesante, a pessoa que, por exemplo, atropela o trabalhador, é responsável em termos de responsabilidade extracontratual por facto ilícito, com ou sem culpa. Depois o seu segurador, por força do contrato de seguro obrigatório, que é no fundo para a maior parte da doutrina um contrato a favor de terceiro, enfim, é duvidosa a qualificação, mas vamos chamar-lhe assim, que é o seguro obrigatório. O caso do empregador, ele é responsável por força da relação contratual que tem com o trabalhador e o segurador de acidentes de trabalho por força do contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja natureza, aliás, é controversa entre nós, se é um seguro de pessoas, se é um seguro de responsabilidade civil. Seja como for, são duas fontes muito distintas de responsabilidade. Há até autores estrangeiros que dizem que, em rigor, o segurador de acidentes de trabalho não repara um dano, ele efetua uma prestação medida pelo dano, uma prestação devida pelo contrato e aferida ou medida pelo dano, mas entendem que se deveria guardar a expressão indemnizar, reparar o dano para o lesante na responsabilidade civil por acidente de viação propriamente dita. Isto que eu estou a dizer não tem muitas consequências práticas, mas se calhar até tem algumas, como veremos mais à frente. Para já, queria sobretudo sublinhar que no acórdão de 11/7/2019, já citado, do Conselho Henrique Araújo, relator Conselho Henrique Araújo, decidiu-se algo que desde 2012 tem sido pacífico na nossa jurisprudência dos tribunais superiores. Decidiu-se que na condenação da seguradora, no pagamento da indemnização devida por acidente de viação, não se deve deduzir a indemnização devida por acidente de trabalho já paga ao sinistrado em processo de acidente de trabalho. Cabe ao segurador de acidente de trabalho vir reclamar, vir exigir ao sinistrado que já lhe pagou e agora fica desonerado pela reparação recebida em sede de reparação civil, ou então suspender o pagamento da prestação, da pensão, por exemplo, até ao capital, até ser atingido o capital integral da reparação arbitrada na indemnização civil. Esta posição é para mim de longe a mais correta e corrige um acórdão, com todo o respeito, não concordo muito com o resultado final, que foi um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de maio de 2011, da secção social, em que foi relator o conselheiro Pereira Rodrigues. Tratou-se de um caso em que era um acidente simultaneamente de trabalho e de viação, e em que o Tribunal Cível, efetuou expressamente o desconto na indemnização que foi arbitrada ao trabalhador, com fundamento em o mesmo já estar a receber uma pensão arbitrada por acidente de trabalho. E depois entendeu-se que tal não releva no sentido de impedir o direito do segurador por acidentes de trabalho de ficar desonerado do pagamento das prestações até ao montante do valor da indemnização fixada pelo acidente de trabalho relativamente àqueles danos. O resultado foi bastante infeliz para o trabalhador. No fundo, imaginem que os danos eram de 100, o Tribunal Cível veio dizer que o senhor já está a receber uma pensão de 30 e, portanto, nós só lhe fixamos 70. E depois o Supremo veio dizer que nesses 70 podia o segurador deduzir os 30. Portanto, como estão a ver, isto redundou num prejuízo para o trabalhador. E é precisamente para evitar este prejuízo para o trabalhador que hoje impera o entendimento de que cada tribunal fixará no seu processo, de acordo com as regras, entre aspas, da sua responsabilidade, da responsabilidade civil por acidentes de viação, da responsabilidade civil por acidentes de trabalho, e calculará com autonomia os respectivos valores.
Enfim, não há regra sem senão, e há uma exceção recente, mas é uma exceção que faz todo sentido. É um caso, enfim, curioso. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de 2 de 2018, em que foi relatora a senhora conselheira e professora Fátima Gomes. Tratou-se de um caso em que era o mesmo segurador. O mesmo segurador tinha segurado os acidentes de viação do terceiro responsável pelo atropelamento do trabalhador e era o segurador do empregador desse trabalhador que tinha sido já condenado ao pagamento de uma pensão. E, portanto, decidiu-se que se a reasseguradora já liquidou no âmbito do acidente laboral a título de danos patrimoniais futuros, perda de capacidade de ganho, um determinado valor, deve ser esse valor deduzido no valor total arbitrado, mesmo em sede de responsabilidade civil por acidentes de viação, sob pena de dupla indemnização do mesmo dano. Quer dizer, não era preciso que o segurador viesse separadamente vir pedir a desoneração, porque aqui era o mesmo segurador, e até por uma questão de economia processual faz todo o sentido que, sendo o mesmo segurador, ele suscita na ação de responsabilidade civil, por exemplo, baseada nos acidentes de viação, que já está a pagar um determinado montante por a reparação do mesmo dano e que esse montante seja, portanto, deduzido. Mas é um caso perfeitamente excepcional, a regra é de que as indemnizações são calculadas com total autonomia uma da outra nos diferentes tribunais. Uma questão também interessante é, no fundo, aparentemente ela está hoje resolvida, onde ver que o artigo 17º da LAT se refere hoje expressamente no seu número 4 a uma subrogação. O empregador ou a seguradora que houver pago a indemnização pelo acidente pode subrogar-se. Portanto, o empregador ou o segurador de acidentes de trabalho, isto é um caso de subrogação legal, subroga-se nos direitos do lesado contra os terceiros responsáveis. Portanto, isto é uma subrogação pelo pagamento. Como sabem, a nossa lei civil, o nosso Código Civil, ao lado da cessão de créditos, permite prever como transmissão de crédito também a subrogação, seja ela convencional ou legal. A subrogação, enfim, é uma duplicação um pouco estranha, há códigos como o Código Civil alemão que já não têm esta duplicação, só têm a cessão de créditos. Ainda por cima, a cessão de créditos e a subrogação estão sujeitas a regras distintas. A subrogação opera pelo pagamento e opera na estrita medida do pagamento. Se eu pago 100, subrogo-me em 100. Não posso subrogar em 200 quando pago em 100. Ao passo que a cessão de créditos pode ser gratuita ou onerosa e nada impede que eu ceda um crédito de 200 por apenas 100. De qualquer dos modos, hoje em dia é inequívoco aqui no número 4 que isto é uma subrogação. A lei anterior falava em direito de regresso, mas a doutrina já dizia que não era em rigor um direito de regresso. O professor Varela, o professor Vaz Serra, era uma subrogação. Bem, é uma subrogação, mas convenhamos que continua a ser uma figura híbrida. Porquê? E vamos ver isso em vários aspectos do seu regime. Se isto fosse uma subrogação como as outras, aliás o professor Vaz Serra discute isso na RLJ 111, se isto fosse uma subrogação como as outras, a subrogação não opera para o futuro. Se eu pago 100, subrogo-me em 100. E então isto levantaria a questão de, por exemplo, um segurador que tivesse sido pago ao pagamento tivesse sido condenado ao pagamento de uma pensão periódica por acidentes de trabalho, sem remissão, enfim, ele poderia invocar as pensões que eu já paguei, subrogo-me, mas como é que ele poderia suspender o pagamento das pensões? A verdade é que pode, e tem sido entendido e bem, que o pagamento das pensões fica suspenso até que se esgote o capital, muitas vezes nunca se esgotará, o capital porque as indemnizações fixadas em sede de reparação de acidentes de viação são normalmente muito superiores, dada a diversidade de cálculo que desde 2007 existe, e portanto muitas vezes isso implicará a suspensão sine die do pagamento das pensões. Portanto, faz-se aqui uma certa aplicação nuancée do que é a subrogação. E tem havido até outros aspectos em que isto não opera como uma subrogação. Reparem, a subrogação é diferente do direito de regresso. Como sabem, no direito de regresso nasce um direito ex novo, na titularidade, por exemplo, se isto fosse uma solidariedade passiva perfeita, entre os devedores solidários há direito de regresso. Isto não é uma solidariedade passiva perfeita, para mim nem é solidariedade, mas pronto, chamem se quiserem solidariedade imperfeita.
e, portanto, não se discute o direito de regresso. O que há é uma transmissão do direito que já existia por parte do lesado contra o terceiro responsável. Se nós fôssemos muito exigentes e rigorosos nesta matéria, isso implicava que este direito que se transmitiu já podia muitas vezes ser exercido e, portanto, quem o adquire, adquire-o como ele está. Não há um novo prazo prescricional. O prazo prescricional que existia continua a correr. Na prática, isto deixa, enfim, apesar da solução também do artigo 17º da LAT, que permite que se o lesado for letárgico, digamos assim, vejam o número 4, se o lesado, isto não é em rigor um prazo prescricional, se o sinistrado não exige judicialmente a indemnização no prazo de 1 ano a contar da data do acidente, o empregador ou a seguradora pode também subrogar-se e, portanto, pode agir judicialmente ele. A verdade é que este prazo às vezes é algo curto e por isso mesmo os tribunais têm afirmado que se pode aplicar aqui analogicamente o artigo 498, número 2 do Código Civil. Portanto, isto não é um direito de regresso, mas aplica-se analogicamente as regras do direito de regresso. É um percurso muito interessante. Eu não estou a querer criticar este percurso, eu compreendo isto porque o direito de regresso e a subrogação, apesar da sua diversidade de natureza, têm uma função similar. E o que é certo é que, por exemplo, o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, proferido a 12 de 3 de 2019, 12 de março de 2019, em que foi relator o Sr. Desembargador Moreira do Carmo, veio dizer-nos que há aqui uma verdadeira subrogação, mas que entende que se deve aplicar analogicamente a norma do artigo 498, número 2 do Código Civil, nos casos em que o direito ao reembolso se efetiva, não através da constituição de um direito de regresso nas relações internas, mas por via da subrogação legal. Talvez a situação mais insólita, mais curiosa que eu encontrei na jurisprudência, para mim, se me permitem dizê-lo abertamente, muito bem decidida, mas uma situação muito difícil, em que já agora o recurso feito pelo segurador de acidentes de viação estava particularmente bem feito, foi a decidida pelo acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 5 de 11 de 2019. Em que foi relatora a senhora desembargadora Maria Teresa Albuquerque. É um caso muito curioso porque aplicou-se, a sinistrada morreu na sequência do acidente de trabalho, que era simultaneamente acidente de viação, mas não tinha beneficiários com direito à pensão. Não tinha filhos, não era solteira, não vivia em união de facto com ninguém, etc. E o artigo 63 da LAT estabelece que se não houver beneficiários com direito à pensão, reverte para o Fundo de Acidentes de Trabalho uma importância igual ao triplo da retribuição anual. Portanto, o segurador por acidentes de trabalho, além de outras despesas que pagou, despesas com o funeral, etc., pagou o triplo da retribuição anual da senhora ao FAT, porque ela não havia beneficiários legais com direito a pensão alguma. O que é curioso é que depois exigiu esse montante, invocando uma subrogação, exigiu esse montante ao segurador de acidentes de viação. E o segurador de acidentes de viação veio dizer, não, eu a isso não sou obrigado, porque o segurador de acidentes de trabalho subroga-se no que paga ao lesado ou aos seus beneficiários, mas ele não pagou nada ao lesado, quer dizer, não pagou alguma coisa aos beneficiários, aos seus sucessores, ainda despesas com o funeral, mas digamos, o pagamento do triplo da retribuição ao FAT é uma obrigação dos seguradores de acidentes de trabalho, tal como eles também, por exemplo, têm que pagar uma percentagem das pensões, um valor calculado percentualmente sobre as pensões de acidentes de trabalho, também têm que pagar ao FAT, é uma forma de receita do FAT. E, portanto, é algo que não deve ser, digamos assim, transferido para o segurador de acidentes de viação. Neste caso, a relação discordou, portanto a relação entendeu que também esse valor deveria ser suportado em última análise pelo responsável pelo acidente de viação ou seu segurador, mas afirmou que neste caso havia que distinguir
o que era subrogação e o que era direito de regresso. Subrogação é o que é pago ao lesado ou os seus beneficiários, mas haveria aqui direito de regresso em relação ao montante pago enfim, ao facto como resulta da lei por imperativo legal. É uma solução que mais uma vez se baseia na ideia de que o responsável por acidente de viação é o responsável primordial que tem que suportar a integralidade do dano. Termino com uma referência que já fiz num estudo, num artigo, que já fiz numa conferência anterior, mas que de certa forma é talvez o ponto mais interessante de desenvolvimento da responsabilidade por acidentes de trabalho. Como provavelmente já se aperceberam, esta questão dos acidentes de trabalho, que são simultaneamente acidentes de viação, está-se a agudizar por causa da diversidade de forma de cálculo dos danos, designadamente dos danos patrimoniais indiretos nos acidentes de trabalho e nos acidentes de viação. Dada a diferença entre as tabelas e dados valores muito diversos a que se pode chegar, enfim, eu recentemente escrevi que o trabalhador que foi a vítima de um acidente de trabalho tem uma dupla desgraça. É vítima de um acidente e ele é um acidente de trabalho. Mais valia que fosse um acidente de viação, porque os montantes que podem ser ressarcidos são muito superiores. Como se isso não bastasse, enfim, basta pensar que num acidente de viação podem estar em jogo danos de outras pessoas, familiares do trabalhador, que tiveram danos não patrimoniais com a morte deste, enfim, num dos casos recentemente decidido pela Relação de Lisboa, a mulher do trabalhador foi uma das autoras depois numa ação civil, invocando a situação de impotência em que o marido tinha ficado e, portanto, a perda de relações sexuais com o marido. Esses danos, obviamente, não são nem sequer remotamente cobertos, né, por acidentes de trabalho. E o que se está a assistir é a um desvio gritante, incompreensível, entre o pequeno dano indemnizável nos acidentes de trabalho e um dano crescente, cada vez maior, indemnizável na responsabilidade civil em geral. Enfim, não se assiste em Portugal a um fenómeno similar a outros países, como a Holanda, em que o dano é reparável obedecendo sempre às mesmas regras, não interessa se é um acidente de trabalho, já nem tem em rigor essa qualificação. Está-se a assistir, pelo contrário, a uma divisão crescente sem justificação real. E o fenómeno, portanto, é a esse nível, do ponto de vista legal, mas também social, muito preocupante. Muito obrigado, penso que terei excedido um bocadinho o meu tempo, peço desculpa, mas pronto, também não consegui ser muito disciplinado. Muito obrigado. Doutor Juiz, nós é que agradecemos, efetivamente não se excedeu, ainda temos aqui espaço para umas questões que foram sendo colocadas, e vou começar então a ler aqui algumas. Ora bem, esta em concreto foi colocada à doutora Ana, foi dirigida à doutora Ana, e a questão seria se a ação deve ser, aqui diz ajuizada, mas deve ser intentada contra a empresa e seguradora, ou só contra a empresa. Muito bem, muito obrigada. Não é? Muito obrigada pela questão, acho que foi colocada pela Carolina Beck, que é nossa colega, que também já foi nossa aluna na Católica do Porto, se não estou em erro. Obrigada, Carolina. De facto, a ação, a participação do acidente, em regra, é feita contra a seguradora, mas se eventualmente o sinistrado até já quiser eventualmente invocar factos relativos à responsabilidade da entidade empregadora, pode desde logo chamar também, como quem diz, porque a participação não é propriamente um articulado, uma petição inicial, é apenas uma comunicação que se faz ao tribunal, mas pode já de facto invocar também ou mencionar também a entidade empregadora e requerer o chamamento também da entidade empregadora, mas mesmo que não o faça, o momento próprio para eventualmente alegar a violação de regras de segurança será no tal momento da tentativa de conciliação. E aí a entidade empregadora, eventualmente a tentativa de conciliação é adiada, se ela não estiver já lá presente, é suspensa e é chamada então a entidade empregadora para uma tentativa de conciliação com as três partes.
Vamos imaginar que não há o tal acordo, o trabalhador tem 20 dias para propor a ação em si deve, de facto, nesse caso, em que o próprio trabalhador entende que houve violação de regras de saúde e segurança no trabalho, a ação de facto deve ser proposta contra quer seguradora, quer entidade empregadora, até por causa do tal mecanismo do artigo 79, número 3 da LAT. Portanto, o trabalhador pode sempre receber da seguradora as prestações normais, e depois a seguradora em direito regressa ir buscar essa empregadora, e o que faz com que mesmo ao longo do processo, eventualmente, e até por via de um eventual pedido de pensão provisória, o sinistrado possa ir recebendo qualquer coisa, sem prejuízo de no final do processo, se houver violação de regras, então a entidade empregadora será responsável. Se não houver violação de regras, então o que a seguradora pagou, em princípio, está bem pago, se demonstrar que houve acidente e que o mesmo deve ser reparado. Portanto, a resposta é sim, havendo violação de regras de segurança, deve ser proposta a ação contra ambas as partes. Não sei se queres que eu responda às outras questões, Pedro, ou vais ler, é melhor ler. Pode continuar a responder, e bem, às questões que foram colocadas, entretanto, pelo menos aqui 3 questões colocadas diretamente à doutora Ana Cristina, e depois acho que há aqui 2 que poderão ser respondidas por ambos, ou por quem pretender responder às mesmas. Por isso, continuo com a palavra. Muito bem. A questão seguinte acho que é do Dr. Jerónimo Velasco. Exato. Curiosamente, se não estou em erro, acho que também foi nosso aluno, e portanto ainda bem que estamos a suscitar nos nossos alunos e colegas estas dúvidas. A questão dos factos assentes no auto de tentativa de conciliação, e é uma questão muito curiosa, eu nunca tinha pensado sobre ela, sobre se, por exemplo, o facto de se mencionar que o trabalhador é operário da construção civil, se isso de facto depois ficará a ser, se houver esta descrição genérica, se isso depois configurará caso julgado. Ora, este tema é muito difícil, de facto. Eu diria que se as partes foram notificadas, e tanto quanto eu sei, na maior parte dos tribunais, quando as partes são notificadas para a tentativa de conciliação, são expressamente notificadas no sentido de se pronunciarem quanto àqueles 5 elementos do artigo 111. Parece-me que se a parte vai lá pronunciar-se quanto àqueles elementos que sabe, em relação aos quais que vai ficar vinculado, parece-me de facto que esse outro elemento, que é a natureza das funções, não está ali abrangido pela norma e, portanto, não faz sentido que as partes se vinculem a ele. Mas eu admito que tudo dependerá da forma como o auto ficar redigido, não é? Se as partes disserem estamos de acordo que as funções do trabalhador são estas, então aí pode, de facto, haver também essa extensão do caso julgado a essa parte. Tanto quanto sei, não é habitual que pode ficar a menção a que o trabalhador tem essas funções sem resultar propriamente do acordo das partes. Se não resultar do expresso acordo das partes, parece-me que é algo que pode ser perfeitamente contestado mais à frente. Não sei se respondi, mas acho que era mais ou menos isto que o Dr. Jerónimo Velasco queria. Depois tenho uma última questão, que é do Dr. Rui Arrifeiras, no reitor da Autoridade para as Condições de Trabalho, e muito gosto em revê-lo. Pergunta-me a obrigação de resultado e o que é que se passa então na lei francesa. O que se passa até nem é propriamente na lei francesa, é na jurisprudência desde 2017, se não estou em erro. Houve alguns acórdãos em que a forma como o julgador se pronunciou a propósito da obrigação de segurança no trabalho, remetendo para os princípios de prevenção, como nós temos os nossos princípios de prevenção no artigo 15º número 2, também aí se remetia para os princípios de prevenção. E alguma doutrina quis retirar daí a consequência que o legislador estava a deixar de aplicar a ideia da obrigação de resultado, que já vinha desde 2002 dos acórdãos do amianto, e portanto houve doutrina que entendeu, o julgador já não entende esta obrigação como uma obrigação de resultado, mas sim como uma obrigação de meios ou de meios reforçada. Este tertium genius, esta obrigação de meios reforçada. Há outra doutrina que diz, não, o julgador continua a ver esta obrigação como uma obrigação de resultado, simplesmente está a chamar a atenção para o facto de ela ser uma obrigação de prevenção, até porque se estava ali a falar de casos de assédio moral e de riscos psicossociais, e portanto era para salientar que esta obrigação tem esta dimensão de prevenção. Portanto, quando se fala em tertium genius, é este entendimento que existiu e que esta discussão que existe a esse respeito. Mas também me foi transmitido, dignadamente por um professor de lei que estuda muito essas matérias, que também há decisões divergentes consoante estejamos no domínio da responsabilidade civil ou da responsabilidade
por acidentes de trabalho e doenças profissionais, que lá está no âmbito da segurança social. Há quem entenda que a obrigação é de resultado, no caso da responsabilidade civil, e será de meios, no caso da responsabilidade por contingências profissionais. Portanto, seriam essas as divergências. As questões seguintes, creio que Júlio, uma delas tem a ver com o dano estético. Não sei se o professor Júlio consegue ler ou se o doutor Pedro vai ler então. Se calhar iria passar a ler. Eu consigo lê-la. Okay. Eu confesso que na parte das respostas às questões estou um bocadinho, a minha situação é um bocadinho delicada, até porque numa delas tenho a impressão de que temos um processo em que isto está pendente e, portanto, eu não quero, não posso falar. Por isso, então, a doutora Ana... Não a do dano estético, mas uma outra que eu vi aí, acho que a questão está pendente. Okay. E, portanto, como é óbvio, não posso pronunciar-me. Quanto ao dano estético, eu só queria... Eu vi a questão, enfim, o que vou dizer não é politicamente muito correto, mas é preciso ter em conta que, de facto, o dano estético não é coberto, enquanto tal, pela responsabilidade por acidentes de trabalho. O que vai ter que se discutir é de facto se a reparação integral e atendendo à evolução da ciência, se essa reparação integral para efeitos do dano, da perda da capacidade de trabalho ou de ganho passa ou não pelas referidas operações, mas em si mesmo o dano estético não justifica para mim a referida operação no domínio do seguro de acidentes de trabalho. Eu volto a insistir que isto é uma responsabilidade muito limitada quanto ao dano indemnizável. E, portanto, tenho sérias dúvidas, eu sei que não é uma posição, enfim, muito humana, mas a lei não nos dá muita margem de manobra nessa matéria. Mas, enfim, a doutora Ana Cristina dirá de sua justiça. Quanto a outra questão que está, não quero mesmo pronunciar-me porque sei que há um processo pendente, não julgo que faço parte inclusiva do coletivo, portanto não quero falar. Com certeza, doutora Ana, por favor. Muito bem. Quanto à questão do dano estético, concordo inteiramente com o professor Júlio. O único relevo que o dano estético, entre aspas, poderá eventualmente ter, está no anexo 1 da Tabela Nacional de Incapacidades, que foi aprovada pelo Decreto-Lei 352. Nesse anexo 1 há uma instrução, que é a instrução, desculpem que eu não sei de cor, mas é a instrução 5B, se não estou em erro, em que da eventual lesão implicar uma alteração visível do aspecto físico, pode aqui permitir uma bonificação em termos de determinação de incapacidade. Portanto, pode haver um reflexo em termos de bonificação da incapacidade, mas não, como dizia o professor Júlio, e eu concordo inteiramente, não atribui ao sinistrado direito a prestações, neste caso, operações cirúrgicas, que são prestações em espécie, ou prestações em dinheiro que pudessem reparar uma operação que o sinistrado fizesse por sua conta, embora nesta sede ele não possa propriamente fazer as coisas por sua conta e depois apresentar a conta, perdoe-me a redundância. Mas de facto estou de acordo com o que o professor Júlio disse. Quanto à outra questão que aqui foi colocada, acho que é mais processual, parece-me, se no fundo, num incidente de revisão, parece-me que é isso, num incidente de revisão, parece-me que a ideia é deduzir um pedido ilíquido, no fundo deixar a dedução do pedido para um momento posterior. Ora bem, eu sou sincera, naturalmente, sem conhecer os dados do caso concreto, é um bocadinho difícil pronunciar-me, mas se os conhecesse também não tinha, como advogada, também não devo estar aqui a pronunciar-me quanto a casos concretos que estão entregues a colegas, mas independentemente disso, processualmente, eu não vejo que de facto, parece-me, não vejo impedimento a que, desde que cumpridos os requisitos do Código de Processo Civil, se possa deduzir pedidos a liquidar posteriormente. Sim, também não vejo porque não se faça uma liquidação provisória tanto quanto possível, porque na verdade a matéria dos acidentes de trabalho é uma matéria de direitos irrenunciáveis, como eu dizia, e é uma matéria por excelência onde se pode aplicar o artigo 74 do Código de Processo de Trabalho, que permite ao Tribunal condenar para além do pedido. E, portanto, vamos imaginar que se pedia prestações com base numa incapacidade de 10 e o Tribunal concluía que afinal era de 12. O sinistrado nunca perde, porque o Tribunal pode condenar para além do pedido, tratando-se de direitos irrenunciáveis, artigo 74 do Código de Processo de Trabalho. Portanto, não, a meu ver, mas posso não estar bem a ver o problema por não conhecer todos os seus contornos e haver aqui mais alguma coisa que me está a ultrapassar.
Depois há uma questão que acho que também pode ser para ambos, que tem, e aliás o professor Júlio percebe disto muito melhor que eu, que é num acidente de trabalho com incapacidade temporária ou morte, se provar a culpa do trabalhador por incumprimento das regras de segurança, se este será indemnizado. Isto é um técnico de segurança no trabalho a perguntar. Professor Júlio, quer responder? Não, Tarana, é a questão da descaracterização, mas esteja à vontade, por amor de Deus, responda. É exatamente, é o regime da descaracterização, o artigo 14º da LAT, de facto, pronto, simplificando, embora depois haja aqui algumas particularidades quanto à questão da culpa, quanto à eventual existência de causas justificativas por parte do trabalhador, portanto há aqui algumas nuances, mas abstratamente uma violação de regras de segurança por parte do trabalhador, nos termos do artigo 14º, número 1, a linha A, pode resultar no facto de ele não ser indemnizado, como a expressão foi indemnizada, ou não serem reparados os seus danos. Portanto, há um acidente de trabalho, mas não vão ser reparados os danos do trabalhador. Exatamente, é claro que a jurisprudência do Supremo tem-se orientado no sentido de que a culpa tem que ser grave, embora a lei não o diga na primeiro número 1, nós temos entendido que, dada precisamente o que disse a doutora Ana Cristina, dada a gravidade da consequência, que é o trabalhador deixar de receber qualquer reparação, só tem direito aos primeiros socorros, etc., temos entendido que tem que haver culpa grave do trabalhador para que a descaracterização ocorra. Portanto, se houver apenas culpa leve, pelo menos esse tem sido o entendimento do Supremo, não é pacífico nas relações, mas no Supremo tem sido o entendimento já desde 2010, 2011, tem sido, com alguma segurança desde 2014, tem sido o entendimento do Supremo reiterado, ou de que tem que haver culpa grave sob pena do acidente não dever ser descaracterizado. Já agora, quanto à última questão, portanto, podia responder eu como a doutora Ana Cristina, era o mesmo, só dizer que a jurisprudência também se tem fixado, depois de um momento de hesitação, aí por acaso não era a minha opinião original, mas agora estou de acordo, no sentido de que quando o trabalhador mora numa fração, basta num condomínio, portanto, basta que aceda às partes comuns para já estar a começar o percurso. Quando ele mora numa moradia própria, não é preciso que ele chegue à via pública, basta que ele entre no logradouro da sua própria moradia, portanto que ele saia para o quintal, para o jardim, que dá acesso depois à via pública. Quando ele sai de casa, já o trajeto está a começar para efeitos de tutela. Houve algumas decisões isoladas da relação de Évora e da relação de Lisboa, defendendo que só quando se chegava à via pública que o trajeto começava, mas hoje em dia é praticamente pacífico, inclusive há vários acórdãos recentes da relação de Lisboa, da relação de Guimarães, do Supremo, um acórdão em que foi relatora a conselheira Luísa Geraldes, dizendo que basta sair de casa, digamos, da moradia, digamos assim, e entrar no logradouro para o trajeto ter iniciado. Acho que encerramos todas as questões, pelo menos não vejo aqui mais nenhuma. Assim sendo, termino só com esta pequena questão. Os contratos de inserção de emprego são contratos de trabalho e, como tal, havendo um acidente, poderá ser considerado acidente de trabalho ou não? Se me permite responder, a doutora Ana Cristina também pode, mas já há jurisprudência do Supremo nessa matéria. Começou até curiosamente o primeiro acórdão, que eu saiba, foi um acórdão em que foi relator o conselheiro Leones Dantas no Tribunal de Conflitos. Em que o Tribunal de Conflitos decidiu, por acaso depois também fui relator de um acórdão no Tribunal de Conflitos, que se aplica à LAT. A LAT aplica-se não apenas aos trabalhadores juridicamente subordinados, mas também aos trabalhadores economicamente dependentes. Os trabalhadores autónomos têm a obrigação de efetuar o seu próprio seguro de acidente de trabalho, mas se forem jurídica e economicamente autónomos.
dos autónomos dependentes estão abrangidos pela LAT. E é o caso desses contratos de inserção mais, em que no fundo há subordinação económica, portanto há acidentes de trabalho cobertos pela Lei dos Acidentes de Trabalho. Como digo, isto começou por ser afirmado no Tribunal dos Conflitos e recentemente há também acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Não havendo aqui mais questões, termino agradecendo mais uma vez aos nossos conferencistas, à doutora Ana Cristina, ao doutor Juiz Conselheiro Júlio Vieira Gomes, e damos por encerrado esta conferência. Agradeço também a todas as pessoas que se inscreveram nesta palestra e, como tal, aguardamos também uma próxima oportunidade para estarmos todos juntos e aí sim podermos debater isto cara a cara, frente a frente, estas questões ou outras que podem advir na decorrência da nossa atividade. A todos, muito obrigado e uma continuação. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa semana a todos. Obrigada, Sr. Professor.